Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de março de 2024, são 10 horas da manhã. O que você acaba de ver é a fuga de Bolsonaro, mas esse voo ainda vai dar muito o que falar. Na verdade, você vê aí uma manchete do portal Metrópolis, lá de Brasília, dizendo que com a fuga para não ser preso, a obra de Bolsonaro está completa. Diz a matéria que o Bolsonaro saiu do país enquanto ainda era presidente, que ele não concluiu o mandato dele, né? Porque o mandato dele ia até 31 de dezembro, na verdade 1º de janeiro, até que ele passasse a faixa para o Lula ou até que o novo presidente recebesse o cargo, não é? Fosse feita a transmissão do cargo de um presidente para o outro. Mesmo que ele não fizesse a transmissão do cargo, ele só deixaria de ser presidente no dia 1º de janeiro de 2023. Como ele saiu no dia 30, ele não concluiu o mandato dele, e aí a matéria diz que a obra dele estava completa porque ele deixou o país radicalizado, ele deixou o país em pé de guerra. Até então, até que ele saísse do país, estradas bloqueadas, tentativa de explodir o aeroporto, quebra-quebra nas ruas, e ele sai do país exatamente 9 dias antes de ocorrer a tentativa de quebrar os 3 poderes. Mas se você acha que tudo isso é muito, tem mais. Agora, o Supremo Tribunal Federal, através da Polícia Federal, descobriu que esse voo tinha mais coisas irregulares do que se pensava. Na verdade, tinha um crime que pode levar, no limite, pode levar Bolsonaro para a cadeia agora em prisão preventiva por risco de obstrução da justiça, ou seja, de fuga, não só dele, como de outros bolsonaristas. Vamos entender o que é que está acontecendo. Esse sujeito aí é Felipe Martins. Era o assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais. Eu me pergunto como é que alguém tão jovem, não é, que nem diplomata de carreira poderia ser assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro. Deveria ter aí um diplomata experiente e tal, mas são coisas do bolsonarismo, né? Mas a história desse sujeito é muito mais interessante do que isso. Vamos entender. O Alexandre de Moraes está exigindo as imagens do aeroporto para saber se Felipe Martins saiu do país no voo de Bolsonaro. O ex-assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro, que foi preso na operação da Polícia Federal Tempo de Verdade, Tempus Veritatis, nega que foi para os Estados Unidos quando o Bolsonaro foi, nesse voo inclusive. Mas a Polícia Federal encontrou registro de entrada dele em território americano. O ministro também mandou cancelar o passaporte do cara. Ele diz que foi para Curitiba e apresentou passagens dizendo que ele tinha ido para Curitiba. Porém, o Moraes quer tirar a limpo a versão do Ministério da Defesa de que ele não saiu do país. Ao pedir a prisão preventiva do tal Felipe Martins, a Polícia Federal informou que o nome dele estava na lista de passageiros que viajaram para Orlando a bordo do avião do Bolsonaro. Entretanto, não tinha registro de saída dele na imigração brasileira, ou seja, ele fugiu do Brasil, saiu do Brasil sem registrar que estava saindo. Ele provavelmente achava que se ele registrasse que estava saindo do país, a Polícia Federal podia impedi-lo de sair. Então ele saiu sem registrar a saída. Em uma nova consulta, os investigadores da Polícia Federal localizaram no banco de dados do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Department of Homeland Security em inglês, DHS, um registro da entrada do assessor em território americano, no dia 30 de dezembro de 2022, no dia que esse avião decolou, porque daqui até lá dá o quê? Umas 8 horas, não é?
E ele foi para Miami, o Bolsonaro foi lá para Disneylândia, né? Então é aqui pertinho, dá umas 8 horas de voo. E o fato é que esse sujeito estava no voo, porque foi registrado, ou seja, os Estados Unidos não iam registrar que o Felipe Martins estava entrando lá se ele não estivesse entrando. E daqui no Brasil ele não saiu. Isso está sendo visto da seguinte forma. Ora, se eles têm esse sistema de passar pelo aeroporto, se eles tinham esse sistema de passar pelo aeroporto sem ser notados, porque quem passou não foi o Bolsonaro, foi um assessor dele que não poderia embarcar dessa forma, ele teria que passar pela imigração, como todo mundo. O Bolsonaro não. O Bolsonaro era presidente, mas ele tinha que passar pela imigração. Qual é o sistema que eles usaram para sair do país, para esse sujeito usou para sair do país sem que ninguém visse? Então agora essa investigação está sendo feita, e se o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também disse que ele não estava no avião, tá? Se o Bolsonaro tiver mentido sobre isso, você vai ouvir falar desse caso. Isso se chama obstrução da justiça. E obstrução da justiça é causa para prisão preventiva. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.